Um bom dia a todos e todas, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Alberto. Pastor Alberto, essa simpatia, né? É fácil de gostar dele, né? É meu mais novo amigo de infância. Nós nos conhecemos e parece que nos conhecemos há muito tempo. Eu fico feliz de estar aqui ocupando, então, pela primeira vez o púlpito dessa igreja. Eu sempre passo aqui em frente e sempre falei com a Patrícia, será que um dia eu vou pregar naquela igreja ali, né? Essa igreja centenária, bonita, importante. E hoje, então, esse sonho meu, graças à amizade do pastor Alberto, eu agradeço a liderança da igreja pelo convite, abrindo assim o mês da família, o mês de maio, tendo essa honra. Aqui, além da Patrícia, o Davi também está aqui conosco, é nosso parceiro na Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é a igreja do Toco, né? Do Toco, do Alê, o Brasil todo já sabe, né? Que benção, igreja criativa, né? A igreja tem que ser criativa. Eu trago o abraço da minha igreja, Presbiteriana em Mesquita, e também da Sociedade Bíblica do Brasil, onde nós servimos a Deus ali em tempo integral. A Sociedade Bíblica do Brasil nasceu em 1948, no dia 10 de junho, atendendo a um apelo, quando as lideranças evangélicas queriam ter a Bíblia com português do Brasil. Então, as sociedades bíblicas britânicas e estrangeiras passaram para a igreja brasileira essa responsabilidade, então, de produzir e de distribuir, com o apoio deles, a Bíblia com português do Brasil. Antigamente, as Bíblias que vinham para cá eram aquelas com português de Portugal, né? E Filipenses começava com PH, Salmos começava com P, Psalmos, Jó terminava com B, Job. Tessalonicenses quase não cabia na página, de tanta letra que tinha, né? Minha avó tinha uma Bíblia dessa. E aí, no dia 10 de junho de 48, no templo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a liderança evangélica, todas as denominações, então, organizaram a Sociedade da Bíblia, que depois se tornou Sociedade Bíblica do Brasil. E o primeiro presidente foi o bispo metodista César da Corso Filho. Então, tem esse DNA metodista ali na Sociedade Bíblica do Brasil, o primeiro presidente. E o primeiro vice-presidente foi o Matatias Gomes dos Santos, que é o pastor da Catedral Presbiteriana. Então, o primeiro presidente foi o bispo metodista. Então, tem muito a ver, e grandes figuras metodistas dirigiram e participaram da vida da Sociedade Bíblica do Brasil. Todo mundo aqui conhece Benedito Natal Quintanilha, essa força, esse homem, e a história da Sociedade Bíblica conta com metodistas ilustres, Dr. Carlos Wesley, também, há pouco tempo nos deixou, membro daqui, não é? Foi membro daqui. Então, é muito importante a gente ter esse elo. E hoje eu trouxe também o dono da Sociedade Bíblica do Brasil, para que vocês conheçam. Querem conhecer a dona da Sociedade Bíblica do Brasil? Olhe para o seu lado, dê um sorriso e diga: parabéns, você é dona da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque ela pertence às igrejas, ela foi criada pelas igrejas. Então, quando nós vamos à igreja, a gente presta conta aos donos. A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, se responsabiliza pela tradução, atualização do texto bíblico. Eu vou ler daqui a pouco na Nova Almeida Atualizada. Porque a cada 25 anos a língua muda. Palavras mudam de sentido, outras saem do nosso vocabulário, vão para o campo da literatura, dos livros, né? Antigamente, há muito tempo atrás, a palavra caridade era a maior expressão de amor. A Revista e Corrigida diz ainda que, do texto que foi lido pelo pastor, na Corrigida, agora permanecem os três: a esperança, a fé e a caridade. Esses três. O mais importante é a caridade. Se eu não tiver caridade, nada serei. Era a maior expressão de amor. Na década de 50. Em 60 nasceram os movimentos de ação social, assistência social. A palavra caridade migrou para o campo da ação social. Por isso que eu não recomendo nenhum marido chegar em casa ao dizer para a esposa: eu casei com você por caridade. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor, né? Que a palavra já não diz o que dizia. Então, palavras mudam de sentido. Outras vão para o campo lá da literatura, por exemplo, jactância, imarcessível, enxúndia nas ilhargas, que é isso aqui, barriga, pneuzinho. Então, algumas coisas, ignomínia, a gente fala: mas o que é isso? A Nova Almeida Atualizada, então, ela faz essa correção da RA, da Revista Atualizada, que já estava ficando arcaica.
Porque se a cada 25 anos a língua muda e a revista atualizada completou 60 anos sem mexer, então ela já passou de 25 duas vezes e já estava indo para o terceiro 25. Então foi necessário, a pedido das igrejas, uma atualização. Assim como medidas, altura. Já pensou se o pastor pede que a gente traga, vai ter uma festa, então traga mais suco, porque vai vir muita gente. Aí o pastor Alberto pede para que as pessoas tragam mais suco. Aí quanto de suco? Ele diz, umas 5 metretas dá. E o que é isso? É muito ou é pouco? Tem que pegar o microfone, está na casa do músico, ele mora longe, a uns 15 estádios daqui. Dá para ir a pé ou tem que ir de carro? Aí a escadaria lá do lugar que nós vamos é alta. E quanto é? Dá uns 2 côvados, dá uns 50 côvados. Isso é baixo ou é alto? Então esse tipo de coisa, a Nova Almeida corrigiu. Agora você lê, é o Almeida, você sabe que é Almeida, mas entende. Eu fui pregar no Congresso de Adolescentes, eu fiz as 4 palestras. Na última, teve um intervalozinho e tinha uma garotada jogando totó, ping-pong. Eu perguntei, para você aí, o que é jactância? E eles responderam, na hora, no estalo, uma estância de jaca. Falei, não é isso. Então, a sociedade bíblica, o que ela quer? Que a Bíblia seja entendida. Por isso, ela se responsabiliza pela tradução, pela atualização e pela distribuição. Aliás, a Sociedade Bíblica do Brasil não existe para vender Bíblias. Ela vende para doar. Se cada cristão doasse R$5 uma vez por ano para a Sociedade Bíblica do Brasil, cobriria os custos da Bíblia, as Bíblias seriam gratuitas. Mas como a gente não consegue atingir todos os cristãos para pedir R$5 uma vez por ano, aí nós produzimos Bíblias de estudos, Bíblias diferenciadas, com preço diferenciado, que vai subsidiar aquelas que nós distribuímos em presídios, hospitais, casa de recuperação, situação de calamidades. A sociedade civil levanta cestas básicas, nós colocamos uma Bíblia em cada cesta básica, porque entendemos que para onde vai o alimento do corpo, tem que ir o alimento da alma. Agora mesmo estamos com uma campanha, um belo dia para recomeçar. Nós queremos despejar muitas Bíblias em presídios e em hospitais, porque depois de uma pandemia as pessoas não sabem como começar, o que vai ter lá fora, o que vai receber lá fora. Eu me lembro quando teve aquelas chuvas na região serrana, eu fui com o comandante da Defesa Civil e tudo desabou. Então as pessoas ficavam garimpando aqueles monturos. Se achasse uma foto, um documento, a minha família está aqui, minha casa está aqui. A pessoa sentava em cima e ficava garimpando para recuperar a história, os documentos. Então ficava sentado em monturos assim. E ele subiu com água e com quentinhas, porque não dava para dar gênero, não tinha nem onde acender um fogo, tinha que levar comida pronta. E eu cheguei e falei, nós damos Bíblia, Sociedade Bíblica da Bíblia. E o comandante disse para mim assim, pastor, é melhor o senhor não ir não, porque esse pessoal está colocando a culpa em Deus. Meu Deus, por quê? O senhor vai levar a palavra de Deus? Pode dar uma confusão, o senhor vai ser hostilizado. Eu falei, bem, eu conheço um pouquinho disso, eu me responsabilizo. Nós chegamos lá, tinha um senhor sentado num desses monturos, guardando suas coisas. Ele deu o galão de água, o homem agradeceu, pegou, deu a quentinha, uma Armitex, ele pegou, muito obrigado, e eu dei a Bíblia. Quando eu dei a Bíblia, ele abraçou a Bíblia e disse, a esperança chegou, dá para recomeçar. Esse é o livro da esperança, esse é o nosso trabalho, levar a esperança, porque aí dá para recomeçar. A pessoa só não pode perder a esperança, com esperança recomeça. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, também com os deficientes visuais. A Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil é a Bíblia em Braille, que são 37 volumes do tamanho dessa plataforma do púlpito aqui. Do Gênesis ao Apocalipse, um em cima do outro, fica maior do que eu. Para ficar pronta essa Bíblia, ela custa R$5.000. É a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil não é vendida, é doada. O cego recebe em casa, ele não paga nem um correio, porque é entregue gratuitamente. Ore por esse projeto, ore pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu vim aqui prestar contas aos donos, em nome de Jesus. Agora sim, vamos ler então a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, assim como estamos sentados, reverentemente sentados, por favor. É um texto longo, eu vou ler João 21. João 21, farei essa leitura, deixe sua Bíblia aberta.
João capítulo 21. Dando início. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o seguirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Amém? Amém. No livro do C.S. Lewis, Os 4 Amores, esse autor extraordinário, que escreve de maneira fácil de entender, ele escreve como fala, ele fala dessa diferenciação dos 4 amores. Ele fala de o amor afeição, o amor amizade, o amor eros e caridade. Os 3 primeiros são amores naturais: afeição, amizade e eros. O último é o amor divino, caridade, o ágape. Sem eros, nenhum de nós seria gerado. E sem afeição, nenhum de nós teria sido criado. E a amizade surge de companheirismos, de afinidade, esse tipo de amor. O amor caridade é o amor divino, é esse ágape, a graça, é o amor incondicional. A Bíblia fala que Jesus, em 1 João 4,7, João, repetindo as palavras de Jesus, diz: Deus é amor. A Bíblia é uma história de amor. Se você olhar Lucas 15, as 3 parábolas, Lucas 15 é a seção de achados e perdidos da Bíblia, né? Uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Aliás, é o contrário, né? Deveria ser em todo lugar, achados e perdidos, devia ser perdidos e achados, né? Porque primeiro foi perdido, depois foi achado, né? Essa seção de perdidos e achados fala desse amor incondicional.
as 3 parábolas que Jesus conta em Lucas 15, para responder uma pergunta, uma provocação dos escribas e fariseus, um muxoxo. Ele come com pecadores, estragou tudo, ele é mestre, ele desce a esse nível, come com pecadores, e aquele estalar, né, de língua ali. E aí Jesus responde essa inquietação contando essas parábolas. A ovelha perdida, o homem tem 100 ovelhas, no final da tarde viu que estava faltando uma, deixou em segurança 99 e foi procurar a outra, até achar, achando, colocou no ombro, e com o coração cheio de alegria, volta para casa, deixa a insegurança e chama os amigos e se alegram. Alegrem-se comigo que eu achei a minha ovelhinha perdida. A dracma perdida, a mulher perde a moeda. E aí, o sufoco, ela varre a casa, arrasta móveis, até que acha a moeda e se alegra. Chama as amigas, alegrai-vos comigo, achei a minha moeda. E o filho perdido, menino que pede a herança com o pai vivo, ele acaba desobedecendo 2 leis levíticas, né? A primeira é que ele pede a herança com o pai vivo. Para os judeus isso é o agouro. E depois ele vai embora, antes do pai morrer, porque como arrimo de família, ele que deveria ficar na velhice do pai, ele vai embora, e vai, não muitos dias depois, isso é, logo, pegou o dinheiro, não demorou muito, ele foi embora para uma terra distante, longínqua, que ninguém pudesse visitá-lo, e ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo, e ali desperdiçou os bens dissolutamente, fez muitos amigos, até o dia que veio a fome. Veio a inflação e a recessão ao mesmo tempo, faltou tudo e o pouco que tinha era caro. Ele disse o quê? Vou procurar os amigos. Mas ninguém lhe dava nada, até que um disse, vai cuidar de porcos, a coisa mais humilhante para um judeu, cuidar de porcos. E diz o seguinte, ó, o porco vai comer, depois você. Ele ficava disputando com os porcos as alfarrobas, até um dia, diz que o texto de Lucas 15, caindo em si, é um tombo para dentro, né? Caindo em si, levantou-se. A pessoa só levanta quando cai em si. Aliás, quando acha o fundo do poço, tem 2 vantagens. Primeiro é que acha o chão, não vive na fantasia. Achei o chão, isso só tem como olhar para cima, né? Porque só parede em volta e olha para cima. Às vezes cair no fundo do poço faz a gente orar, olhar para cima. Mas ele caiu em si e se levantou. E foi, ele avaliou, né? Na casa do meu pai, até o empregado tem comida na mesa, uma cama limpa, água quente, eu aqui pereço de fome. Já sei o que eu vou fazer, vou levantar e vou ter com meu pai. E ensaiou uma oração, né? Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai repetindo isso. Quando chega na propriedade, o pai que já estava esperando, eu acho que todo dia o pai ficava olhando para o horizonte, vendo de longe, o pai vê primeiro, o pai que corre ao encontro, abraça, e ele repete a oração que ele vem ensaiando, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e termina, trata-me como um dos teus jornaleiros ou empregados, mas o pai fala, para, gente, roupa nova para ele, prepara o banho, anel no dedo, que ele é filho, e sandálias nos pés, porque ele vai andar diferente agora, e beija, abraça e beija. O pai falou, o importante é que você voltou, deixa o passado passar. O pastor que acha a ovelha, ele não quebra a pata da ovelha para ela não fugir mais, nenhum pastor em Israel faz isso, ele bota no ombro e enche o coração de alegria. O pai, quando vê o filho chegando, se antecipa, até porque ele queria encontrar o filho antes que a lei o encontrasse, porque pela lei levítica ele ia ser surrado por 2 crimes, pediu a herança antes e foi embora antes do pai morrer. O pai falou assim, não, antes da lei te pegar, o amor te acha, e o pai se antecipa e acha, e dá uma festa. Ele guardou o novilho cevado para o dia especial, quando o filho volta, falou, o dia especial chegou, é hoje, a festa vai ser hoje. Jesus queria ensinar, respondendo por que ele se misturava com gente que na avaliação humana não prestava. Ele quer ensinar assim, tem gente assim, tem gente como aquela ovelha perdida, ela sabe que está perdida, mas não sabe voltar, o pastor vai lá e encontra. Tem gente como a dracma perdida, não tem nenhuma consciência que está perdida, é um metal, mas a dona sabe que perdeu, e arrasta móveis e varre a casa e acha. Tem gente assim, está perdido, não sabe que está perdido, e não faz diferença, e não sabe por que a vida está errada, até o dia que a graça o acha. E tem gente também
que é como aquele filho, está perdido, sabe que está perdido, mas sabe o caminho de volta e cai em si e volta. Jesus continua usando essa estratégia até hoje. Gente que se perdeu, ele vai, é o amor incondicional, não tem esse ajuste. A dracma, é interessante, nós organizamos a nossa vida do nosso jeito, aí dá tudo errado, aí a gente pede Jesus para assumir o controle. Ele varre o passado, varre todo o entulho do passado, ajeita a mobília do jeito certo, e aí acha o melhor de nós. Às vezes nós arrumamos a nossa vida, na verdade desarrumamos, mas o amor de Deus vem, varre o passado, ajeita a vida e faz aparecer o melhor de nós. E como o filho pródigo, ele volta, e o pai o vê primeiro, e o abraça, e o beija. Esse amor em prática, esse amor, quando nós amamos o outro, quanto mais humano, mais divino, a exemplo de Jesus em Filipenses 2, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, e se tornou entre nós, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, quando Jesus se torna humano, ele se torna mais divino. E quando nós repetimos isso, quando nós olhamos o outro, não com juízo, mas com humanidade, e aí quanto mais humano, mais divino. É o amor de Deus sendo operado através de condições humanas, nesse mundo caído. Aqui nesse texto que nós lemos, existe essa prática do amor. Quando eu leio o filho pródigo, eu lembro de Jacó e José do Egito. Aquele vai e vem, até que José se revela aos irmãos, e diz, agora voltem lá, sou eu. Ele chorou, o Egito todo ouviu a oração de José, ele chorou com dor, um misto de alegria e de muita tristeza, um misto de emoção, de falar, agora vão buscar meu pai. E quando os meninos voltam para casa, e falam, pai, nós vamos ter que ir para o Egito. O pai fala, eu já estou velho, eu não aguento chegar nem na porteira, já perdi José, estou morrendo de medo de perder Benjamim. Esse velho aqui não aguenta dar mais nem um passo. Aí os meninos falam, olha, sabe aquele egípcio que está mandando no mundo e que está fazendo todo mundo comer na mão dele, porque ele está dando comida, só tem comida lá, é o homem que manda em tudo, é José, o nosso irmão, seu filho, é o José que está lá, e ele mandou levar o seu. Jacó disse, basta, José, o meu filho, vive, vamos agora, vamos lá, é o que basta, tudo mais que vocês disseram fica menor, o importante é que meu filho vive, isso é o que basta. E saiu na frente, e os outros tiveram que acompanhar. Aquele velhinho que não aguentava dar nem um passo, a força se renova, porque o mais importante é o quê? O meu filho vive. Essa é a melhor notícia, é o que basta. É quando a gente fala, Jesus vive, é o que basta. Aí todas as outras coisas fazem sentido. Esse texto que acabamos de ler, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E quando Jesus ressuscita, as mulheres vão ver, e quando chega lá no túmulo, algumas mulheres estão lá e vê o anjo, só tem anjo lá, os 2 anjos, e Maria Madalena fica por último. E lá em Marcos, segundo a tradição, o evangelho de Marcos, foi Pedro que ditou para o Marcos, porque é o único que registra uma frase. O anjo diz assim, vocês estão procurando quem? Procurando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E olha o recado que o anjo dá, vão e digam para os meus irmãos, e a Pedro, digam para os seus discípulos, e a Pedro, que encontrem com ele na Galiléia. Por que tem esse, e a Pedro? Por que o anjo deu o recado que Jesus deixou? Diga para os meus discípulos, e a Pedro, que me encontrem na Galiléia. Porque pela censura humana, quando ela chegasse com o recado, os discípulos iam dizer assim, Pedro, Jesus ressuscitou e marcou encontro conosco na Galiléia, menos você, né? Você traiu, negou 3 vezes. Eles mesmos rejeitariam Pedro. O próprio Pedro, sanguíneo do jeito que era, ele iria dizer, gente, vão vocês, isso não é para mim, eu neguei 3 vezes, e a justiça dele não ia deixar ele ir.
Esse ir a Pedro é quando você recebe um convite de casamento. Tem gente que recebe um convite de casamento. Está lá. Alguns convites têm um convitezinho menorzinho com clipes, que é onde vai ser a festa. Esse convitezinho menor é o ir a Pedro. Digam aos meus irmãos, ir a Pedro, não esquece o Pedro, porque senão não excluam, nem que ele se exclua. Eu quero ele lá. E eles vão para Galiléia. O Pedro é tão influenciador, que olha o que diz aqui, o verso 3, eles estão na Galiléia, e o Pedro diz, vou pescar. Ele está desanimado, ele está desistindo de tudo, ele quer voltar ao passado, mas ele é tão influente, que quando ele diz, vou pescar, os outros que foram para o encontro com Jesus, disseram o seguinte, nós também vamos contigo. O Pedro é um líder nato, vou pescar, para mim, acabou aqui, vou voltar para o que eu fazia. Aí todo mundo vai com ele. Então, em primeiro lugar, tem um homem desanimado ali. E aí eles estão pescando, alguém na praia fala, filhos, tem alguma coisa para comer? Não, a noite toda não pegamos nada. Aí eles joguem para a direita a rede. Eles jogaram, veio cheio, já viram isso antes. Aí o João, que diz aqui, aquele discípulo a quem Jesus amava, como é João escrevendo dele mesmo, essa é uma maneira discreta, né, humilde de se referir a si mesmo. Ele diz, o discípulo que Jesus amava disse para o Pedro, é o Senhor. Na mesma hora, quando Pedro ouviu, é o Senhor, ele pulou na água. A culpa. Daí, ouvindo que era o Senhor, verso 7 tem essa história, Pedro, a culpa falou mais alto, ele pulou na água. Ele estava nu, estava com pouca roupa, ele se cingiu, ficou com vergonha. Parece aquela coisa do Adão no Éden, quando Deus fala, Adão, onde está? Eu me escondi, eu estava nu. Quem te fez saber que tu estavas nu? O Pedro, além de ser um homem que está desanimado, é um homem que está sendo achatado pela culpa. E aí eles vêm para a praia. Os discípulos entram num barquinho e chegam antes. O Pedro vem puxando a rede. 153 grandes peixes. E por mais que estivesse cheia, a rede não rasgou. Sabe aquela coisa do sacrifício, né? Eu tenho que pagar, eu mereço, vida, azar, não vai dar certo. Ele puxa a rede sozinho, aquela coisa, ninguém me ajuda, só eu que trabalho. Fica pagando penitência para tentar pagar a culpa. O ser humano é assim. Se ele não se apropriar da graça de Deus, ele cai no caminho de fazer penitência para pagar a culpa. E tem igrejas aí que aproveita disso e aumenta a penitência e vai espoliando a vida da pessoa. O Pedro, ele está achatado pela culpa e ele tenta mostrar serviço, ele vem puxando a rede. E aí quando eles chegam na praia, já tem um fogareiro aceso, pão e peixe. Jesus não pediu porque estava com fome, porque já tinha comida. Falou, traz uns peixes de vocês inteira aqui, porque comida já tem. Ele queria só abrir o espaço para o milagre. E aí quando o Pedro chega, ele falou, senta aqui gente, vamos comer. E ninguém, olha o que diz aí o verso 12, ninguém ousava perguntar quem ele era, porque sabiam que era Jesus, era o medo. Então é o grupo que estava sofrendo pelo desânimo, sofrendo pela culpa e achatado pelo medo. E aí no meio daquela refeição, acabam de comer, e é aqui que eu quero entrar. Jesus fala, Pedro, vamos dar uma volta na praia. Os discípulos devem ter pensado assim, né? Agora é a hora da bronca, né? Agora vai sobrar para o Pedro, né? O próprio Pedro falou, era isso que eu tinha medo. Vamos andar, Pedro. E o João até vai atrás andando. Jesus no caminho fala, Pedro, tu me amas mais do que esses me amam? Amo, Senhor. Tá bom, vamos. Apacenta minhas ovelhas. Lá na frente, Pedro, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, o Senhor já perguntou isso, eu te amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Lá na frente, Pedro, tu me amas mesmo? Pedro se entristeceu. Aí é o conflito, né? Aí é o confronto. Pedro se entristeceu e fala, Senhor, não estou entendendo, o Senhor já perguntou isso, é a terceira vez. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, então, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus está dizendo o seguinte, no final, no verso 19, Jesus diz assim, segue-me.
Sabe o que Jesus queria ensinar para o Pedro? Pedro, você me negou 3 vezes, agora você reafirmou o seu amor 3 vezes, empatou. Para mim, essa história está zerada hoje. Para mim, a tua culpa já passou. Para mim, isso está resolvido, Pedro. Esse é o amor incondicional, esse é amor ágape, esse é amor que não faz encontro de contas nem faz perguntas. Pedro, a tua conta está zerada hoje. Reassume a vida, apacenta as minhas ovelhas, assume o grupo, pastoreia, segue o ministério para o qual eu te chamei. Comigo, essa história está zerada hoje. Aceita o perdão que eu estou te dando, Pedro. Zera no teu coração também. Tem gente que Deus já perdoou, mas a pessoa não se perdoou. Isso vira remorso, vira uma dívida impagável. O Evangelho diz: aceite que na cruz Jesus te perdoou, foi por você. Eu estou lendo a Bíblia esse ano de novo. A cada mês de julho eu leio de julho a julho. Eu resolvi nessa leitura atual ler os versículos que eu lia para os outros, ler para mim, e os que eu lia para mim, as promessas, é claro, eu leio para os outros, olhar os outros como alvo das promessas de Deus. Porque é interessante essa coisa do evangélico, né? Se só tivesse esse versículo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, já ia ser uma dificuldade para algumas pessoas entrarem no céu, porque essa nossa natureza caída não tem fome e sede de justiça, nós temos fome e sede de juízo, e nós é que chamamos de justiça. Alguém afronta você, não, afronta seu filho, que é a parte que mais dói na gente, são os filhos, né? Se alguém afronta seu filho, aí você diz assim: não vou fazer nada porque eu sou crente, mas entreguei na mão de Deus. Só o jeito de falar já contratou Deus como jagunço, né? Parece que contratou Deus como batador. Entreguei na mão de Deus. E se a pessoa por acaso levar um tombo ou for atropelada, o daqui diz: glória a Deus, Deus é bom. Ainda vai visitar, vou orar por você, mas para ver se quebrou muito. A gente não tem fome e sede de justiça, nós temos fome e sede de juízo, que nós chamamos de justiça. Mas o amor de Deus é esse amor que ama apesar de nós, é esse amor incondicional. Isaías 53, verso 11 diz: depois de descrever toda a crucificação, a dor, ele desfigurado, Isaías vê isso 500 anos antes de Cristo, ele descreve com detalhes a crucificação, ao ponto de dizer, ele estava sem aparência e formosura, estava feio, a gente virava o rosto, não dava para encarar, a cena era terrível. Mas o verso antes diz assim: mas ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vai olhar para mim, olhar para você e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. Ele entendeu, ela entendeu. Me mandaram um vídeo, acho que foi no WhatsApp, uma pessoa vinha num carro e tinha um outro enguiçado, mas de terno e gravata, já tinha sem paletó, mas com a roupa branca e gravata. Aí aquele que viu a cena estacionou atrás e ajudou, cumprimentou, foi na mala, tirou o pneu, a chave de roda, trocou o pneu para aquele. O outro foi embora, agradeceu, foi embora. Quando ele voltou para o carro, a esposa falou: você conhece ele? Não. Mas por que você trocou o pneu dele? Porque ele precisava. Mas ele nem vai te agradecer. Não, mas nunca foi entre eu e ele, sempre foi entre eu e Deus. Deus é que monta o cenário para saber como é que eu vou me sair, e junto a ele tem uma nuvem de testemunho olhando como é que ele vai se sair, como é que ele sair. Vão gritar gol, vão gritar o Marcos acertou, ou vão falar decepcionou. E aquele homem diz: nunca foi entre eu e ele. Ele pode até achar que um bobo trocou o pneu, mas não é entre eu e ele, é entre eu e Deus. Deus monta o cenário para saber como é que eu vou me sair. E esse Deus é o Deus que é amor, o amor verdadeiro. Todos os amores só vão cumprir seu propósito se estiverem dentro do amor de Deus. O amor pelo próximo, o amor conjugal, o amor da amizade, só vai cumprir o seu propósito se estiver debaixo do amor de Deus. Uma mulher era mãe de santo no Candomblé, e ela resolveu parar, porque já estava idosa, e chamou a filha, consultou os guias lá, passou o centro para a filha. A filha assumiu o centro, e ela estava grávida.
Naquele centro, lá em Olinda, na Baixada Fluminense, faziam despacho no cemitério de Ricardo de Albuquerque, até com vísceras humanas. E lá no centro tinha um maioral, né, entre os guias lá, os orixás, que era todo coberto de palha. No candomblé tem um nome, na Umbanda tem outro, mas é o mesmo demônio, está lá todo coberto. Quando ele baixa, não baixa ninguém. Lá na linguagem deles, ele é o poderoso. Aí a dona do centro, grávida, falou: eu vou consagrar meu filho para o maioral, vou consagrar para um subalterno. Amanhã ou depois vão dizer que o filho da dona do centro é devoto no subalterno. A mulher foi na cachoeira, fez arriou todos os despachos para o grandão, poderoso. Estava tendo uma série de conferências na igreja da cunhada dela. Morava na mesma casa, a cunhada convidou: olha, vamos lá na minha igreja, vai ter culto sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Ela: eu vou. Na sexta não foi. Não deu tempo, o centro acabou tarde. Quem não quer ir dá desculpa, né? No sábado eu vou, mas teve um aniversário no centro, acabou tarde, não deu. Domingo de manhã, não tem centro nem aniversário, eu vou. A cunhada chega em casa: você não viu, não foi, te esperei lá. É que as crianças queriam ir à praia, não deu tempo de arrumar merenda, passagem. Quando eu vi, não dava mais tempo. Aí a cunhada disse assim: olha, nós moramos na mesma casa, hoje à noite é o último culto, se você não for, eu vou ficar chateada, porque não tem centro, não tem praia, nem aniversário. Aí ela, para se livrar da cunhada, falou: então eu vou, mas não me convida mais. Eu vou. Ela não foi para o culto, ela foi para se livrar da cunhada. Mas é o cego de nascença, João capítulo 9, né? Jesus viu o cego, passou lodo nos olhos dele, cuspiu no chão, fez lodo, passou e falou: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ainda que o homem não fosse em obediência, ele iria porque alguém passou lama nos olhos dele. Mas diz o texto de João 9 que ele foi, lavou-se e voltou vendo. O milagre aconteceu. A igreja é esse Siloé de Deus. Tem gente que entra na igreja para pedir oração por uma cirurgia que vai fazer, por um concurso que vai prestar, por um filho rebelde, por uma enfermidade. Vem tirar o lodo, desconforto. Ouve a pregação, volta crente. Foi, lavou-se, voltou vendo. Aconteceu com essa mulher. Ela foi para a cunhada não convidar mais e ouviu a pregação. Lucas 18. Quem me tocou? A mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Na hora do apelo, ela foi à frente. Voltou para casa e falou: mãe, eu me converti, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. A mãe: não, você é do candomblé, esquece isso, não brinca com isso não. Não, mãe, e eu não volto mais lá. A mãe teve que reassumir o centro. Passou um tempo, a criança nasceu, era um menino. Passaram os 40 dias, o guia baixou e falou: traz a criança. Como assim? Para agora, ele vai tirar o sanguezinho da testa para fazer o batismo, e o guia que dá o nome à criança. E a mãe: não, eu não vou levar, eu não volto lá e esse menino não põe um pé lá, eu não vou não, esse menino vai ser apresentado, batizado na igreja. E aí todo dia havia um recado, até que o guia se irritou, lá o orixá, o demônio, e mandou um recado: ela não vai trazer, então esse menino não passa de 21 dias, é o número dele lá, né? Em 21 dias ele morre, eu venho buscar. Naquela noite o menino adoeceu, vomitava, tudo que mamava botava para fora, não dormia. A mãe baixou ao hospital, 3 da manhã, hospital de servidores, o outro dia inteiro, exames e resultado, e estava tudo bom. O médico falou: está tudo bom, não tem problema com esse menino, não tem o que receitar. Ficou no soro o dia todo, leva para casa. Chega em casa, passa mal, volta para o hospital. Aí o médico falou: não tem como dar nem mais soro, já deu desequilíbrio eletrolítico, soro mata, se der muito soro mata. Quem é da saúde que sabe, soro é paliativo, ninguém pode viver de soro. Não vou mais almoçar e jantar, quero soro, morre. Falou: olha, o médico entendeu, falou: leva o prontuário, se passar mal, vai na urgência, não precisa vir aqui não, que é longe, mas avisa o colega, ele vai ver. Não deu outra, passou mal, foi para o consultório, para uma UPA, um sandu de emergência. O médico olhou e falou: a senhora tem religião? Tem, se agarra com ela, que esse menino não tem nada, essa doença não é da medicina não, leva para morrer em casa. Como é que uma mãe sai de um consultório com esse diagnóstico? Leva para morrer em casa. Aquela mulher saiu desesperada, passou em todas as igrejas que tinha livro de oração, botando o nome da criança e contando essa história toda com detalhes. Toda a igreja que ela via, ela parou com o neném no colo. Uma senhora ouviu a conversa, estava esperando o ônibus, deixou passar e falou: dona, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi a conversa. A senhora acredita em oração? Ela disse: acredito. Nessa rua aqui, mostrou uma rua com 5 quadras. Nessa rua tem um senhorzinho, um velhinho que faz oração por gente doente. Vai lá. Ela: tá bom, onde é a casa? A casa eu não sei, mas é nessa rua. Ela falou: eu acho a casa. E mãe acha. Se for para ajudar filho, mãe acha.
Mãe acha o endereço. Aquele desenho animado Procurando Nemo leva quase 2 horas, né? Mas é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era 3 minutos, que mãe acha. Até Jesus, Marcos capítulo 7, diz assim: de novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Está lá, Marcos 7. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, prostrou-se a seus pés e suplicou que expelisse de sua filha o demônio. Jesus até assusta: mulher, você me achou aqui, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela diz: eu sei, senhor, mas o cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa. O cachorrinho sabe que sobra e que cai no chão a migalha. O cachorrinho quer o que cai no chão, a migalha resolve a vida do cachorrinho. O cachorrinho sabe que não merece, mas sabe que a misericórdia é farta e que no banquete dos filhos cai no chão. Eu quero o que cai no chão. Ele falou: mulher, por causa dessa palavra, pode dizer, o demônio saiu da tua filha. Chegou em casa, a menina deitada, porque o problema foi resolvido. Aquela mulher foi de porta em porta e palavrão: aqui não tem oração não, é no outro portão, é aqui que faz oração. Não, vai lavar uma roupa, leva essa criança para casa. Até que bateu na casa de um pessoal crente, e o pessoal diz: ó, dona, nem é aqui não, mas é ali na esquina. Ela foi, achou a casa, e o senhorzinho falou: entra, minha filha. Aí ela contou a história toda. E o que o médico falou: ó, a medicina desenganou, leva para morrer em casa. Aquele senhorzinho disse: então vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Ela disse: não, pode dar, mas eu quero esse também, eu estou aqui por causa desse. Falou: mas eu não sou Deus. E ela, nova convertida: mas o senhor fala com Deus? Falo. E é isso que eu quero, que fale com Deus. Ele sentou, chamou a esposa, estão lá conversando. Ele não sabia ler, quem lia a Bíblia era a esposa, dona Marieta. E ele lê de novo, ele tinha boa memória. Se o pastor chamasse para começar o culto, iniciar, ele não pregava, mas iniciar o culto, ele citava um salmo inteiro. E ele tinha uma característica: ele só passava para o texto seguinte quando ele entendesse o anterior. E ele disse assim: irmã, foi muita coincidência a senhora vir aqui hoje, foi Jesus-cidência, porque a Marieta leu Tiago, e eu não estou entendendo, não estou conseguindo passar para frente. Tiago diz: está alguém enfermo? Faça oração. É a oração da fé e unção com óleo salvará o enfermo. Se tiver cometido o pecado, serão perdoados. Eu não entendi o negócio de ungir com óleo. Na minha igreja não pratica isso. Eu nunca ungi ninguém com óleo. Eu nem sei fazer isso. Mas a senhora chegou agora, nesse último recurso, a senhora deixa ungir o seu filho com óleo? A mulher falou: está na Bíblia? Tá, então eu quero, está escrito, eu quero. A esposa botou uma fronha de travesseiro, ele botou o neném ali, foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta, não pegou nem a que estava usando, pegou uma 0 km na despensa. Se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Pegou uma lata novinha, abriu a lata, o menino está deitado. Falta de prática, nunca ungiu ninguém, ele entornou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino, né? Ele levantou aquele menino e disse: Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, mas é o teu espírito, e esse azeite está consagrado a ti. Eu só te peço que, assim como esse azeite encharcou o menino, encharca ele do teu espírito. Ele ainda disse, fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele disse assim: Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Ó, gente, se Deus fosse teólogo, ele ia dizer assim: ah, já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Deus é aquele que diz: eu entendi o que você quis dizer. E aí quando ele falou: põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele, Deus disse: eu entendi o que você quis dizer. Falei: em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã, amém. Então toma, leva seu filho está curado. Pode levar a fronha também. A mulher botou a mão, o braço entre as pernas do menino, com medo de escorregar, cair no chão, falou: pode ir embora, teu filho está curado. E olhou pela janela e falou: Satanás, vem buscar se você pode. Pode ir embora, minha filha. E a mulher foi embora, com medo daquela criança cair na rua, né? Toda lavado de azeite. Quando ela botou o pé em casa, a mãe falou: filha, eu estou acompanhando isso e fazendo as contas. Os 21 dias acabam amanhã. Salva o teu filho. Leva o teu filho, devolve o teu filho no centro hoje. Salva a vida do teu filho. Leva ele de volta. A mulher falou: agora que eu não levo mesmo, que esse menino está ungido. Agora que ele não volta lá, ele não vai lá e eu não volto lá. Eu não levo.
Ó, e não levou. Ó, gente, no outro dia completaram os 21 dias. Depois 21 semanas, 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 62. E o menino está aqui pregando o Evangelho. Glória a Deus. Ninguém apareceu para buscar. Minha mãe teve 10 filhos, e dos 10 eu sou o pastor, que dou mais trabalho para o lado de lá, né? Porque um dia, uma mulher nova convertida, que levou a vida toda numa outra religião, não sabia nada de Jesus, um dia pediu socorro, e o amor ágape, o amor que perdoa, o amor verdadeiro, disse: eu entendi o que você quis dizer. E o amor sempre diz sim para a oração do arrependimento. Eu quero concluir dizendo: eu não sei o que tem feito você chorar, ou o que tem feito você andar mais devagar, mas eu sei que o amor de Deus supre todas as necessidades. Erros, tropeções, Deus já te perdoou. Às vezes você não se perdoa. Às vezes nós somos melindrados. Uma palavra que foi dita, foi mal colocada, maldita, dita de maneira má, e a gente acredita e desanima na obra, na caminhada. Tem coisas do passado que, quando vem visita um presente, faz a gente chorar, tira o nosso ânimo, nosso vigor, nossa criatividade. Eu vim aqui para dizer o seguinte: deixe o passado passar, aceite o amor de Deus, o perdão dele. Deus é Deus que zera a conta e inaugura um novo momento de vida. Foi isso que eu vim dizer aqui. O amor ágape não faz perguntas. O amor ágape ama. E ele diz sim, quanto ao filho pródigo, diz sim a todo aquele que diz: me perdoe, eu quero retomar a minha caminhada, eu quero que tu reines na minha vida. E ele vai dizer: sim, foi para isso que eu te trouxe aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos, tem um momento de oração. Diga para Deus: Senhor, tu conheces a minha vida, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que o meu amor é falho, o meu amor é imperfeito. Por isso eu não confio no meu amor, eu confio no teu amor, o amor que ama apesar de nós. É esse amor que é doador, como um pai de família que doa para sustentar a família. O amor que eu tenho é o amor necessidade, é o amor que pede socorro, mas esse amor é o melhor, o mais sincero, porque quando estamos em necessidade, oramos de maneira sincera. Estamos te pedindo, Senhor, organiza a nossa vida, cura, apaga as tatuagens que a vida fez na alma da gente, as distorções que as batidas da vida, traições, enganos, mentiras, desânimo. Enche o nosso coração com teu amor, renova a nossa alegria, inaugura uma nova caminhada. Deixa o passado passar, corte as amarras que me prendem nas histórias do passado e que me desanimam no presente. Ó Deus, inaugura um novo momento na minha vida, uma nova caminhada. Tu sabes o que me faz chorar, tu também sabes o que me faz sonhar. Toma isso nas tuas mãos e faz a tua vontade na minha vida. Eu confio no teu amor, o amor que apenas ama, o amor que perdoa, e eu tomo posse desse amor, em nome de Jesus, amém. Ainda assim, como estamos, eu estou terminando, em 1 minuto, eu quero orar com você e por você. Se isso é com você, deixe o seu lugar, vem aqui à frente tranquilamente, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de cura em áreas da minha vida, eu preciso me desfazer de coisas que me puxam para baixo, traumas, complexos, rancores, ressentimentos, dores, opções erradas que eu fiz no passado, achando que estava certo, e isso dói até hoje. Cura aquilo que dói até hoje, por favor,
Em nome de Jesus. Você quer vir aqui à frente? Não fique encabulado. Venha. A maior caminhada que você vai fazer em direção à solução é do seu banco até aqui. A maior caminhada Jesus já fez. E Ele quer curar seu coração, enxugar as lágrimas dos seus olhos, amar você com o amor que só Ele tem, o amor ágape, o amor divino, o amor que ama de verdade, o amor que doa, o amor que não faz acerto de contas, mas apaga a conta, perdoa e inaugura um novo momento. Você precisa liberar perdão para alguém? Diga: Senhor, enche-me com teu amor, porque o meu amor não consegue perdoar isso, mas assim como tu me perdoas, ajuda-me a perdoar quem me ofendeu. Você precisa pedir perdão. Senhor, quebranta o meu coração, dá-me humildade para eu pedir perdão, abata o meu orgulho, para que eu possa levantar a cabeça e pedir perdão olhando nos olhos. Senhor, corta as amarras daquele peso do passado que não me deixa andar para frente. Liberta-me do que já passou e inaugura um novo momento de vida na minha vida. Meu irmão, minha irmã, tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. Deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Vamos orar. Pai, que bom podermos te chamar de Pai, na certeza que somos teus filhos. Obrigado pela tua palavra que fala, a tua palavra que toca o nosso coração. E queremos orar de maneira especial pelos teus filhos e filhas que vieram à frente ao teu altar, trazendo situações específicas, pessoais, segredos contigo, dores no coração, expectativas e sonhos que têm colocado no teu altar. Ouve, tu que és o amor verdadeiro, ouve, perdoa, acolhe, responde à oração do teu filho e da tua filha, alivia as cargas, alivia o coração, renova o entusiasmo, a criatividade e a alegria, inaugura um novo momento na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Olhe para a pessoa perto de você e diga assim: fique em paz, Deus ouviu a sua oração. Olhe para a pessoa perto de você e diga: fique em paz, Deus ouviu a sua oração. Amém. Meu pastor, Deus te abençoe.